E nessa receita tem a cúrcuma, que é conhecida também como açafrão da terra. É uma poderosa especiaria antioxidante e anti-inflamatória. E há séculos ela é usada como tempero e até como remédio na Índia. Que legal, hein, chefe? Exatamente, o famoso primo do gengibre também. Primo do gengibre. Bem parecido. Até boa! Ele é bem parecido, não sei se vocês conseguem aqui, focar ó. aqui. É bem parecido com gengibre. Legal. Cuidado pra não comprar a cúrcuma pensando que é gengibre, Pensando né? que é gengibre. Muito bom. E ela é a base do nosso risoto de hoje? Isso, vamos a ela. Na verdade, o nosso prato completo é um ossobuco com risoto de açafrão, né? É tradicional na Itália. E eu quis trazer um pouco da cúrcuma no lugar do açafrão hoje. Que legal, gostei! Então, chefe, vamos fazer esse risoto. Já falei pro chefe que eu não acerto em risoto. Eu vou ficar bem esperto no pulo do gato do chefe aqui. Chefe, vamos lá? Vamos lá. Ó, aqui você falou que separou 1 quilo de arroz arbóreo, é isso? Isso, eu vou já vou ir colocando aqui na panela, pode ser? Perfeito. Vou colocar um pouquinho de azeite na panela. Um pouquinho de azeite. E aí eu vou colocar a cúrcuma pra tirar a cor dela. Tá? Pra Então eu vou soltar a cor primeiro dela. com a cúrcuma. Isso. Legal. E aí agora o arbóreo que é 1 quilo, né? 1 quilo de arroz. Isso. Gente, tem que ser arbóreo. Posso fazer com arroz branco tradicional, parboilizado? Não. Arbóreo. Por quê? Arbóreo. O arbóreo, ele me solta o amido, tá? Então ele me solta o amido que me dá cremosidade no meu risoto. Então a manteiga, o parmesão também contribui com a cremosidade, mas o arbóreo, ele tem um amido dele que só solta quando a gente mexe. Que é um outro detalhe. Que às vezes a gente fala, não acerta o risoto, não fica cremoso. Sim. Mas a gente deixa na panela e tampa a panela, ou não mexe, ou esquece. Tem que ficar mexendo o tempo inteiro. Mexendo o tempo todo. Então aí foi 1 colher de cúrcuma e 1 quilo de arroz. Isso, e eu tô mexendo ele com um pouco de azeite, tá? Só que um pouquinho de azeite e mexendo ele pra soltar, estimular o calor, pra soltar a cor da cúrcuma, o aroma, o sabor, tá? E começou a soltar, eu vou entrar com outro ingrediente, que é o nosso vinho branco. Vinho branco. A gente tem 1 xícara de chá de vinho branco seco. Isso. Lembrando que a receita toda vai estar no nosso Instagram e também no nosso portal a12.com/Santa Receita. E aí, quando eu tô mexendo aqui, eu vou ensinar um segredo também super válido, tá? Eu fiz um caldo de legumes, e como eu fiz esse caldo de legumes? Descasquei minha cenoura, o alho poró, mas chefe, por que eu vou descascar e eu vou usar pra quê? Pra quê? Então sempre quando você for fazer qualquer coisa em casa, descasque o alho poró, descasque a cebola, a cenoura, guarde essas cascas, congela, e aí quando você for fazer um caldo, você tem ali aquele legumes para fazer o seu caldo. Gostei. É super fácil. A água e as aparas de legumes. As aparas de legumes de hoje são as aparas que a gente vai usar na outra receita, tá? Então alho poró, cebola. Alho poró, cebola toda a casca, viu? Toda só, a gente, casca, como a viu? gente aproveita bem os A nossos cenoura alimentos. Por falar nisso, a gente tem amanhã a nutricionista vem aqui para falar exatamente isso, chefe, sobre as cascas, como a gente pode aproveitar nas receitas. Já dei uma dica já. Já dei uma receita aqui já. E aqui a gente vai deixar ela aqui até ferver e soltar todos os aromas, para ficar parece uma água suja, na real. Mas na verdade é um caldo bem rico, legumes. Muito melhor do que aqueles que vendem no saquinho. Que é cheio de sódio. Isso, e aí fica um caldo super puro, mas eu fiz um tantão, não usei, posso congelar também nos potinhos de sorvete da vida, né? Que a gente vai abrir pensando que é sorvete, é caldo de legumes. Não é, mas é o caldo de legume. Pode ser também, além de feijão, o caldo de legumes. e aí depois que o vinho, deixar um vinho aqui, o vinho começou evaporando, eu vou adicionando meu caldo de legumes. Poderia fazer um caldo de carne, com osso de carne também. Poderia fazer um caldo de frango, dependendo do risoto, com as cartilagens, com a parte do frango que você não utiliza. Então, cozinha a gente não joga quase nada fora. Nem a casca e nem a cartilagem, nem nada. Muita coisa, e o grande segredo do risoto é continuar mexendo. Sempre mexendo, não sempre posso mexendo. Tirar o olho da panela. E não mexer assim, porque você quebra o grão, tá? Mexer circular. Para você estimular a solta do amido dele, que vai me dar cremosidade no meu arroz. Que maravilha, e vou mexendo. Vai mexendo. E aí eu deixei um aqui mais cozidinho, posso trocar para ele? Pode. Olha, gente, eu já percebi que eu tenho que ficar mexendo o meu risoto aqui. Deixei um aqui, já um pouquinho mais do ponto, tá? Eu vou adicionar aqui o caldo de legumes. E vou mexendo ele. E aí agora eu vou adicionar o sal e a pimenta, tá? Cuidado com o sal, tá? Experimente o seu parmesão antes. Eu tenho um parmesão artesanal aqui, que eu vou usar ele hoje.
Tá. E ele é um parmesão bem maturado, é um parmesão que tem um pouco de sódio. Então cuidado na hora de você colocar o sal, Pra não porque ficar você vai utilizar demais. senão vai ficar muito salgado. Então é a pitadinha só do sal, né? Eu vou colocar um pouquinho de sal. E continuando mexendo. Ele já tem a carinha mesmo ali. Aqui ele já soltou o amido, tá? E aí, como saber o ponto? Na verdade, você vai sempre apertando o arbóreo. E aí você vai vendo o ponto dele, né? Ele já tá mais maçando. Ele já tá no ponto, tá? Já tá no ponto. Mas você não vai amassar ele com muita força. Ele amassou, você viu que ficou um pouquinho branco dentro? Um pouquinho branco dentro. É que tá no ponto de começar a finalizar. Secando esse caldo aqui, eu já vou adicionar a minha manteiga e o parmesão pra gente finalizar. Que delícia. Ai, parece fácil, chefe. É fácil, poxa. Vou fazer e vou marcar o chefe no Instagram. Vou ter que acertar esse risoto. O grande segredo é o ingrediente certo, tá? O arbóreo, um bom caldo de legumes feito. E um parmesão legal também ajuda, né? Porque às vezes a gente acha uns parmesões que são 3 meses maturado. E para ser parmesão tem que ser maturado acima de 5 meses. 5 meses. Então não é parmesão, é uma mussarela maturada, Maturada. Então cuidado com o que vocês estão comprando também, isso interfere. Muito legal isso, da gente saber também como que a gente compra o queijo, né? Sim. E geralmente esses queijos de supermercado que a gente compra, geralmente é mussarela maturada. Então geralmente os mais carinhos que ficam ali para ralar são os queijos que são parmesão verdadeiros mesmo. De melhor qualidade. Isso. Agora aqui eu vou adicionar a minha manteiga. Manteiga. Tá? A gente tem aqui, ó, 400 gramas de manteiga sem sal. Sem sal, por causa do parmesão, do sal que eu já coloquei. Tá? E muito cuidado. Mas tanta manteiga, né? Pra dar cremosidade, pra dar o brilho. E gordura, ela sempre precisa de um estímulo pra derreter. Então eu vou colocar a manteiga primeiro. E logo depois eu vou colocar o meu parmesão, que é uma gordura mais pesada para derreter. Legal. Então se eu colocar meu parmesão primeiro e depois a manteiga, talvez não vai ficar legal, não vai ficar aquela cremosidade bacana. Então primeiro a manteiga. Primeiro a manteiga. Tem gente que gosta de colocar a manteiga um pouquinho no final, depois um tequinho. É legal também, dá bacana. Mas eu gosto de colocar a manteiga primeiro, já percebe aqui que já dá uma cremosidade. E aí eu entro com o meu parmesão, tá? Aqui eu coloquei um pouco a mais do necessário para ficar bonitão. É bom, né? E aqui para finalizar depois. Bom. Mais ou menos uns 600 gramas de parmesão. Se você tiver um parmesão ruim, ele vai ficar puxa, sabe? Que você pega aquele parmesão... a pizza faz isso, né? Você puxa, é porque é mussarela, né? Então quando o parmesão é ruim, ele puxa. Esse risoto ele não vai puxar, porque o parmesão é bem legal. Que legal. Com e aí, certeza. Chefe? Nosso risoto ficou pronto. Demais esse risoto. Só mexi, só para ele ganhar cremosidade. Só mexeu para ficar cremoso. E ele ficou bem amarelinho, bem legal. Eu vou separar ele e vou fazer o nosso ossobuco pra gente comer tudo junto. Perfeito. Vamos para o nosso ossobuco então, que o risoto já tá ali, ó, prontinho pra gente provar, né? O ossobuco, vamos lá nele. Pode me falando que... Vamos lá, você vai falando? Eu vou falando, eu vou te ajudando. Tá, eu vou colocar sal no meu ossobuco. Sal. Tá? Legal, o detalhe, amarrar o ossobuco, tá? Dá um nozinho para ele não se desprender do osso. Mesmo assim, corre o grande risco dele desprender. Porque ele vai ficar super macio e ele vai soltar do osso. E eu tenho alguma dica na hora que eu for comprar? Comprar num açougue muito legal. Na verdade, você vai escolher sempre os mais bonitinhos, mais redondinhos, num formato melhor. E aí é muito difícil achar essa carne tão redondinha assim. Eu comprei num açougue bem legal. E sempre vê no açougue que você está comprando, ver se na vitrine, se ele tá bonito. Então é mais pela beleza, porque é uma carne barata, tá bom? Tá. Vou colocar um pouco de pimenta. Então, boa dica aí, hein? E é uma carne super barata e eu vou ensinar que é rápido fazer também. Olha! Vou colocar um pouquinho de trigo, tá? Só um pouquinho. Só para ajudar a selar e ajudar a dar uma engrossada depois no molho, tá? Legal, eu não vou empanar ele completamente. Eu vou passar apenas um pouco. Temperou, tá? Colocou ele ali. Isso. Aí numa frigideira eu vou selar ele. O que é selar? A gente selar todo o sabor dele para que ele fique... Que ele não perca, por exemplo, o que corre o risco de carne de segunda? Corre o risco de ficar dura. Porque a gente solta todo o líquido dele. E quando a gente sela o ingrediente, a gente não corre o risco de acontecer isso. Então a gente vai selar ele, tá? Para não acontecer isso. E aí em paralelo, enquanto ele tá selando aqui, vamos fazer a base do molho onde vai cozinhar ele. A base do molho. Então vamos lá. Então a gente temperou o ossobuco
A gente, para selar, colocou um pouquinho de farinha de trigo nele e foi para a frigideira. Esse tá aqui. E agora a gente vai pro molho. Na verdade, aqui a gente vai selar e aqui é a base onde a gente vai cozinhar ele. Tá. Você quer falar o que a gente vai usar? Pode, ó. Tem aqui, ó, um salsão, um talo de alho poró. O salsão, o talo de alho poró, isso que a gente vai utilizar são os 3 elementos que se chama mirepoix na cozinha francesa. Que geralmente pode substituir o alho poró por salsão. E hoje a gente tá usando o alho poró, que eu usei o caldo dele para fazer o nosso caldo de legumes. Tá. O talo dele, né? Eu vou jogar na panela, quente, com um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. 2 cebolas cortadas. Cubos pequenos também. Chefe, mas eu não gosto de sentir a cebola, o alho poró. Pode ralar, pode bater no processador para agregar o sabor. Para agregar. 2 xícaras de chá de tomate pelado ou molho de tomate. Aqui eu tô usando um tomate pelado. Dei uma leve refogada aqui neles. A panela tava bem quente. Bem quente. Vou colocar meu tomate pelado. Pode ser molho pronto. Eu fiz um macarrão, sobrou molho. Vou fazer um carbonara, um ossobuco. Posso aproveitar ele para fazer? Sim, com certeza. Legal. Desde que ele não esteja muito carregado no tempero. Mas se tiver muito carregado no tempero, tome muito cuidado. Perfeito. E aí aqui tá falando, a gente tem farinha de trigo, pimenta, caldo de legumes. E a cenoura. 2 cenouras em cubos. Isso, para agregar bastante sabor, tá? E a cenoura, ela equilibra um pouco, porque ela entra com um pouco de doce dela. Então o tomate tende a ser um pouco mais ácido e ela tende a vir com um pouco de doçura, dar uma equilibrada. E aí, chefe, já misturou tudo? O que eu fiz aqui? Eu finalizei o ossobuco, o selamento, joguei ele na panela e deixei cozinhando por 2 horas aqui. Por 2 horas. Joguei umas ervas no final e um vinho branco eu coloquei junto com ele aqui, tá? Que delícia! O vinho branco evaporou, incorporou o sabor e aí eu consegui aqui que ele ficasse cozido. Se eu quero uma preparação mais rápida, põe na pressão, meia horinha, tá ok. Pronto. Pronto. E muito cuidado na panela quando você estiver cozinhando para ficar mexendo, atenção. Eu particularmente prefiro na panela. Porque eu acho que a panela de pressão... Você não tá vendo ali, muito 880, então, ou vai dar certo ou vai dar errado. Entendi. E aqui na panela você acompanhando dá certo. Aí a gente só finalizar e montar um prato lindo igual esse que eu fiz pra você. Você viu, gente? Esse chefe tá maravilhoso, chefe. Só faltou o verdinho que eu deixei pra colocar na hora que você chegasse. O grande final, esse chefe tá maravilhoso. Chefe, já vai passando as redes sociais para as pessoas acompanharem você? Gente, me segue lá no Instagram, @chefe Alexander Lopes. Tem o Instagram do restaurante de Cavalcante, que fica dentro do Hotel Golf Clube dos 500. A gente já está aberto com todos os cuidados possíveis. @de Cavalcante, tá? Fica dentro do Hotel Golf Clube dos 500. Estamos abertos todos os dias, do meio-dia às 3 e das 7 às 10.